Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, desde aquela quarta-feira de cinzas, quando nós iniciamos o nosso retiro quaresmal, todo o povo de Deus, católico, cristão, desde aquela quarta-feira de cinzas nós recebemos a imposição das cinzas nas nossas cabeças e uma frase que ressoou em nosso coração e deve ecoar até hoje. A frase de Jesus: Convertei-vos e crede no Evangelho. Diga essa frase bem forte, que nós ouvimos no dia da quarta-feira de cinzas. Pronto. Nós já sabemos qual é a nossa tarefa, desde a quarta-feira de cinzas, de modo mais intenso, agora até a celebração daquela chamada Semana Santa e o Tríduo Pascal, 3 dias. Paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nós recordamos disto muito bem. É nossa tradição também cristã, católica, durante aquela Semana Santa, aliás, já durante todo o período da Quaresma, nós praticamos intensamente o jejum, a oração, a caridade e fazemos um exame muito mais profundo e cuidadoso da nossa rotina, do nosso dia a dia, da nossa convivência na família, no trabalho, dos nossos relacionamentos. E neste exame de consciência profundo, nós reconhecemos nossa condição de pecadores e buscamos um sacerdote, um padre, para celebrar a misericórdia de Deus no sacramento da confissão. É algo que todos nós, em geral, já sabemos. Os que não sabem devem aprender dos mais antigos, que também devem ser catequistas dos mais novos. Então nós temos uma tarefa. São 40 dias de itinerário quaresmal, retiro e aprofundamento da nossa fé, para amadurecer na fé. No primeiro domingo da quaresma, nós tivemos já o tema de Jesus enfrentando as tentações do próprio Satanás, que lhe apareceu quando ele estava no deserto, depois de 40 dias jejuando, sem comer e beber. Satanás aproximou-se de Jesus e começou a apresentá-lo aquelas 3 propostas. Domingo passado, vocês recordam?
no primeiro domingo da quaresma, as 3 propostas que são as 3 tentações que todos nós também sofremos na vida inteira, como Jesus também teve que se deparar com essas tentações. A tentação de facilitar tudo de modo rápido, evitar as dificuldades. Você está com fome, disse o Satanás para Jesus. Você é Deus, não é filho de Deus? Transforma estas pedras em pães e tudo fica resolvido. Segunda tentação, quando Jesus lhe respondeu a Satanás que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás apresentou a segunda proposta, levou Jesus para um lugar alto no templo e mandou que ele se jogasse, sugeriu, que Jesus se jogasse dali, do templo. Porque se ele é filho de Deus, e a palavra de Deus dizia claramente que se ele poderia se jogar ali, porque os anjos lhe protegiam e não aconteceria nada contra ele. Jesus também respondeu com a palavra de Deus, no versículo bíblico. E por último, quando Satanás levou Jesus a um lugar alto e mostrou todos os reinos do mundo e riquezas, e disse a Jesus: tudo isso é meu, eu posso te dar tudo isso se te prostrares diante de mim para me adorar. E Jesus prontamente respondeu, também com um versículo da palavra de Deus: adorar somente a Deus e a ninguém mais, somente a Ele adorarás a Deus. E quando Satanás propôs essas 3 coisas, domingo passado nós ouvimos estas 3 tentações que são também as nossas, as de facilitar tudo, as de jogar a nossa vida no risco e esperar que Deus resolva, e a terceira, a tentação do poder, da riqueza e dos prazeres desse mundo. Quando Jesus resistiu às tentações, Satanás afastou-se dele. Hoje, meus amados irmãos, agora Jesus sobe a montanha, com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E Jesus já havia falado aos discípulos, e nós escutamos várias vezes em outros trechos do Evangelho, quando Jesus via aquela multidão procurando, por causa dos milagres dos pães, por causa dos milagres de curas que Jesus fazia, e de fato fazia. Muita gente o procurava por causa do ensinamento de autoridade que ele tinha, ensinava com sabedoria. Então as multidões procuravam Jesus, e ele olhava para trás e via aquelas multidões e dizia: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aí começou a parte difícil, dolorosa. Enquanto se buscava cura, milagre, multiplicação de pães, fartura, um Jesus que atendia todas as necessidades do povo, e de fato atendia, sinalizava, mostrava os sinais do reino de Deus, ótimo. Mas de repente Jesus começa a sinalizar que o Filho do Homem, que é Ele, Jesus, o Filho de Deus, seria perseguido, seria massacrado, seria preso, levado ao cárcere, condenado à morte. Mas aí vem a parte pior, e morte de cruz, que era a morte mais abominável daquele tempo. Qualquer um que fosse pendurado ali numa cruz, no Gólgota, e outros já haviam sido pendurados pelo Império Romano, que não aceitava quem desafiasse a autoridade do falso rei. Qualquer um que fosse pendurado ali na cruz seria considerado maldito. Então Jesus começou a preparar os seus discípulos e a todos nós para esse desafio da cruz, as dificuldades, os obstáculos, a perseguição, a morte, que ninguém quer morrer, e o pior, a morte de cruz. Então isto, meus amados irmãos, eu introduzi para explicar que isso escandalizou os discípulos, como escandaliza cada um de nós. Nós também, quando ouvimos falar em conversão, quando ouvimos falar em mudança de vida, quando ouvimos falar em deixar para trás os nossos vícios do passado, abandonar aquilo que nos afasta dos outros e nos faz egoístas, exploradores, que nos faz perversos, ou seja, mudar de vida não é tarefa fácil.
Eu sou missionário da misericórdia, atendo confissões praticamente todos os dias. No período anterior à quarta-feira de cinzas, eu fiquei os 4, 5 dias, tanto no retiro promovido pela Renovação Carismática Católica Renovar, lá no final da 13 de maio, todos os dias atendendo confissões. Depois vim aqui para um retiro que o padre José Leandro também promoveu, aqui na Casa Irmã Dulce, também atendi confissões. E percebi, mais uma vez, o que eu já sei há 20 anos, eu percebi o quanto é difícil a luta para se converter. O quanto é difícil deixar para trás as amarras do pecado, a escravidão do pecado, os hábitos perversos que nos destroem e massacram a nossa vida, inclusive a nossa saúde espiritual e psíquica também, emocional, em todos os âmbitos. E a gente lida no confessionário com esse drama de casamentos dilacerados pelo adultério, drama de uma sociedade, uma comunidade permeada por mentiras, divulgadas as falsidades, as histórias disseminadas sem nenhuma autenticidade de verdade. Quantos pecados cometidos por nós mesmos, o egoísmo que joga milhares de pessoas no Brasil e no mundo na miséria, na fome. O tema da campanha da fraternidade deste ano, como todos os anos, desde 1964, a igreja no Brasil promove essa campanha, que até os papas todos enviam uma mensagem aos bispos do Brasil e ao povo de Deus, incentivando essa campanha da fraternidade. E a deste ano é fraternidade e moradia. Ele veio morar entre nós. E Ele está morando aonde? E a campanha da fraternidade é essa exortação para a gente olhar para o nosso egoísmo. Muitas vezes a gente se depara e vai pelas ruas vendo pessoas que dormem nas calçadas, nas praças, outros nos barracos. Aqui mesmo temos no Iguatu, como no Ceará e no Brasil, vários acampamentos e ocupações de pessoas que não têm um teto, que é aquilo que lhes confere a dignidade de uma família adormecer protegida da chuva, do sol, do calor, dos riscos, da violência, das invasões. Nós sabemos o que é ter um teto, uma casa. Isso nos confere a dignidade e a integridade do convívio familiar. E nós temos milhares de famílias que não têm isso, pertinho de nós. Então a campanha da fraternidade é esse terceiro ato que a quaresma nos incentiva a fazer, que é o da caridade. Padre, mas eu não vou sair da minha casa para dar minha casa a outro. Claro que não, a igreja não está pedindo isso de você, nem de mim, nem de nós. A igreja está pedindo que a gente reflita com sinceridade, com seriedade, qual é o nível do nosso compromisso em perceber que para alguns falta roupa, falta teto, falta moradia, falta comida. E são os nossos irmãos e irmãs. Jesus, no final do capítulo do Evangelho de Mateus, aparece Jesus dizendo: eu tive fome, me destes de comer, eu estava nu e me vestistes, eu estava preso e me visitastes, eu estava doente e cuidastes de mim. Quando, Senhor? Quando foi que te vimos assim? Todas as vezes que vocês viram um dos menores dos meus irmãos e cuidaram, vocês fizeram a mim. Mas também quando não cuidaram, não olharam, voltaram o rosto contra estes, não quiseram nem ver, como que dizendo: não tenho nada a ver com isso, foi contra mim, disse Jesus, que vocês fizeram. Então, meus amados irmãos, a prática da oração, do jejum e da caridade estão totalmente interligadas, e por isso a quaresma integra isso também com a campanha da fraternidade, também com a necessidade da gente procurar se confessar durante o ano inteiro, e principalmente em preparação à Páscoa, que já estamos quase às portas. E por fim, meus amados irmãos, quando Jesus sobe a montanha, com estes 3 discípulos, escandalizados com essa conversa de morte, de cruz, de perseguição, de renúncia, de sofrimento, de conversão, o que acontece é a transfiguração. Vocês sabem o que é
Transfigurar-se é a transformação da figura. Os discípulos estavam convivendo e andando com Jesus, o Filho de Deus feito homem. Eles viam um corpo humano, uma pessoa humana. Mas Jesus é Deus. E quando Jesus começa a falar de morte, de sofrimento e de cruz, qual é a impressão que vem nos discípulos e a crise que se instala neles? Mas como ele é filho de Deus e vai morrer? Como ele é filho de Deus e vai ser perseguido? Como ele é filho de Deus e vai ser crucificado? Isso não cabe na nossa cabeça. Nós queremos a vitória dele. Ele é o Messias. Nós queremos que ele reine. Que ele, inclusive, estabeleça a vingança sobre os que são infiéis e pecadores. Aí é o que nós vamos entender agora, o que é a transfiguração. Enquanto Jesus ora na montanha, e montanha é sempre o lugar dessa revelação de Deus também, foi lá na montanha que Moisés subiu para receber as tábuas da lei de Deus, os mandamentos, que a gente recorda agora se preparando para se confessar. Foi lá na montanha que Elias também, o profeta, promoveu e incentivou o resgate da verdadeira fé em Deus, do Deus da aliança com o povo. E agora na montanha Jesus subindo com estes 3 discípulos. Quais eram os 3 discípulos? Pedro, Tiago e João. Jesus transfigurou-se. E os discípulos que estavam habituados naqueles dias de convivência a verem o homem Jesus, fazendo com certeza milagres e ensinando com muita sabedoria, mas agora falando em morte, em cruz, não cabe isso. O rosto de Jesus ficou luminoso como o sol. E as vestes de Jesus luminosas, iluminadas como uma luz acesa e clara. Então eles viram em Jesus a divindade que eles não conseguiam ver no cotidiano, olhando para um corpo e uma pessoa agindo e fazendo só o bem, que ele só fazia o bem, porém começou a falar em morte e cruz, e Deus não pode morrer, e Deus não pode sofrer, e Deus não pode ser penalizado e preso. Como cabe isso? E como é que nós que vamos segui-lo, teremos que nós também tomar a nossa cruz de cada dia? Isso não cabe. Então qual é a lição de hoje, amados irmãos? A lição de hoje é que nós todos que queremos a conversão, nós todos que queremos a santidade, nós todos que queremos uma fé verdadeira, autêntica, nós todos que queremos uma Páscoa, temos que entender que só podemos chegar à Páscoa, à ressurreição e à santidade, passando pela cruz. Sem ela é impossível. Passando pela renúncia, pelo sacrifício, pela caridade, passando por aquilo que a gente tem que se sacrificar pelos outros, pelos nossos familiares, parentes e amigos, e até pelos desconhecidos, e até por aqueles que nos odeiam e nos perseguem. Olha que desafio grande para nós isso. Então, queridos irmãos, Jesus transfigurado, conversando com Moisés e Elias, Pedro ficou encantado com aquela visão e disse o que nós muitas vezes dizemos e precisamos amadurecer na fé. Quando nós estamos nesses momentos gloriosos, nesses momentos iluminados, nesses momentos de grandes eventos milagrosos, nesses momentos de lindas pregações, nesses momentos de grandes louvores e encantamento da fé, e tudo isso deve e pode acontecer e é muito bom, isso é uma etapa da fé, mas não é o cotidiano. Vê se vocês me entendem. Quando vocês saem daqui, ou desse evento, desse retiro, desse encontro, desse momento de oração, vocês retornam para o cotidiano das vidas de vocês, e eu também para o meu cotidiano. Vocês retornam para encontrar a esposa encontrar o seu marido, o marido encontrar a sua esposa, os filhos encontrarem uns aos outros, os irmãos entre si, as tarefas da escola, da universidade, a rotina do trabalho, os obstáculos.
as cruzes de cada dia, entendem? E vem aquela crise. E agora? Cadê aquele momento de êxtase, de céu, de glória, de tanta coisa boa que eu vivi na igreja e vou continuar vivendo, que isso é bom sim e deve acontecer. Mas se nós formos imaturos na fé, vamos dizer como Pedro acabou dizendo, todo encantado com aquele brilho no rosto de Jesus, brilhando como o sol, suas roupas iluminadas, aquele momento encantado de glória. De glória. Pedro disse: oh Jesus, mestre, como é bom estarmos aqui, vamos armar 3 tendas e permanecer aqui, uma tenda para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E Jesus disse o quê? Vou terminar. O que foi que Jesus disse? Ah, vamos ficar aqui, Pedro, é mesmo, daqui a gente não sai mais. Esquece aquela história de cruz que eu falei lá embaixo, Pedro. Esquece aquela história de renúncia, de conversão, de sofrimento. Esquece aquela história de você ter que enfrentar a tua vida cotidiana na fidelidade do teu casamento, na obediência aos teus pais, nos estudos da escola, da universidade, nas tarefas de cada dia. Esquece aquilo. Esquece aquela história de renunciar os vícios e os pecados e as manias. Esquece tudo isso, Pedro. Agora está ótimo, aqui é maravilhoso, é a glória. Foi assim que Jesus disse, sim ou não? Sim ou não? Não. Jesus disse, não. Vamos descer. Aliás, uma nuvem cobriu todos e o próprio Pai disse, este é o meu Filho amado, apontando, mostrando a Jesus. Foi nele que eu pus todo o meu agrado. Escutai o que ele diz. Quando ele fala em cruz, quando ele fala em renúncia, quando ele fala em sofrimento, quando ele fala em amor total, quando ele fala em fidelidade no casamento, quando ele fala em abandonar os vícios, quando ele fala em conversão, escutem o que ele diz. Mas dói, é difícil para mim, eu estou acostumado, nas melhores situações eu quero só a hora da glória, eu quero a hora boa, a hora difícil não. Os momentos de dificuldade no casamento, na educação dos filhos, nas tarefas da vida, eu não quero não, essa parte é insuportável. É assim que a gente tem que fazer? Não. Maturidade na fé é estar na igreja como estamos agora, vivenciar grandes momentos de luz e de convívio com o pão do céu que é Jesus e a sua palavra que nos instrui, nos orienta, mas voltando ao dia a dia, com o rosto transfigurado pela própria vitória de Jesus que nós celebramos a cada domingo, a cada quinta-feira, em cada missa nas celebrações, em cada grupo de oração, em cada retiro, transfigurados, iluminados por essa verdade do Evangelho, tendo escutado Jesus e aceitado o desafio de conversão verdadeira. Agora eu vou mudar a mim mesmo e o mundo que está à minha volta, com a graça de Cristo, que nunca desaparecerá de mim, porque eu recebi no dia do batismo. Olha que bonito. É isso que Jesus quer de nós, meus amados irmãos. A transfiguração é uma pausa naquele momento de dor, de crise dos discípulos, como é uma pausa nesses momentos de crise nossos momentos de crise. Quando nós também, nessa labuta da conversão, nesse esforço de penitência, de caridade, de renúncia, nós também estamos pesarosos. A quaresma parece insuportável. A conversão parece algo inalcançável. Não é inalcançável, porque a graça de Deus nunca vai nos abandonar. Por isso no Salmo nós cantamos, eu quero terminar pedindo que o grupo cante comigo e toda a Assembleia, o refrão do Salmo. Nós estamos na paróquia Nossa Senhora das Graças e a graça que Nossa Senhora nos apresenta é Jesus. E o Salmo que nós cantamos, todos de pé por favor, cantando junto com o Ministério de Música, o Ministério vai cantar, mas depois nós vamos cantar sozinhos, sem a voz dos cantores, apenas os instrumentos suavemente. O refrão do Salmo de hoje: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Cantemos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Agora só a Assembleia bem forte.
Terceira vez, bem forte o refrão. A graça da conversão. Toca no seu coração e canta. Quer salvar a sua família, o seu casamento, a sua vida, o seu trabalho? Não fuja da cruz. Não fuja das dificuldades, não fuja dos desafios, abrace com a força de Cristo, porque só assim, morrendo com Ele, no pecado da sua vida, você ressuscitará com Ele e sua família também. A graça de Deus vai inundar o teu coração e a tua casa e a tua família, se você aprender a não fugir da cruz. Quem quer apenas a glória, a ressurreição e a luz da vitória, sem passar pelos desafios, vai ficar nadando na lama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso.